A Assembleia Legislativa vai restaurar o prédio da Escola Antonieta de Barros e poderá utilizar a edificação pelo prazo de 30 anos. A audiência pública discute a situação estrutural e funcional da IPAGRE e da SIDASC. A lei estadual para divulgar a lista do SUS na internet também foi tema de debate em audiência pública. E ainda a sessão especial em comemoração aos 140 anos de Azambuja. Agora, no Notícias da Semana. Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, 4 mensagens de veto encaminhadas pelo governo foram votadas pelos parlamentares. Uma delas foi mantida, mas 3 foram rejeitadas e agora os projetos vão virar lei. 2 vetos rejeitados pelos parlamentares eram de projetos de autoria do deputado José Ney Ascari, do PSD. O primeiro cria, em Santa Catarina, um programa pedagógico voltado para pessoas com deficiência. O objetivo é definir, de fato, políticas públicas importantes neste segmento. Ele foi concebido depois de uma discussão muito profunda com a participação de profissionais da área, de técnicos muito responsáveis, que elaboraram um documento que foi submetido ao plenário da Casa e aprovado. O segundo projeto do parlamentar, que agora vai virar lei, é o que institui no Estado uma campanha de triagem auditiva escolar. Segundo o censo realizado pelo IBGE, em 2010, cerca de 9,7 milhões de brasileiros possuem deficiência auditiva, o que representa 5% da população nacional. Só em Santa Catarina são 10 mil surdos severos, 62 mil surdos moderados e 233 mil surdos leves. Segundo a justificativa apresentada pelo parlamentar, até uma deficiência auditiva mínima que não traz prejuízos a adultos pode representar dificuldades importantes para as crianças, como não percebem todos os fonemas igualmente e não escutam voz fraca ou distante. Essas crianças geralmente são classificadas como desatentas em sala de aula e costumam pedir para que o que foi dito seja repetido. O projeto tem o objetivo de identificar o problema e melhorar o processo de aprendizagem. E tem como propósito justamente chamar a atenção dos profissionais que atuam na área da educação, para problemas verificados logo no início da atividade escolar, para que o tratamento possa ser aplicado adequadamente e essa pessoa possa crescer e viver com normalidade. Durante a sessão, os deputados ainda rejeitaram o veto do governo a um projeto de lei de autoria do deputado Kennedy Nunes, do PSD. A proposta, que agora vai virar lei, cria em Santa Catarina o Dia dos PMs evangélicos. O parlamento catarinense está dando a oportunidade para que essas pessoas que professam a fé evangélica e que são militares possam, durante uma semana, ter eventos, ajudar pessoas e ter um dia como qualquer um outro. Eu acho que isso que é a referência da lei. A atual situação da IPAGRE e da SIDASC foi tema de uma audiência pública realizada aqui na Assembleia Legislativa. Pois é, a discussão foi proposta pelo deputado Dirceu Dresch, do PT. O parlamentar está preocupado com o enfraquecimento das 2 empresas. Servidores da IPAGRE e da SIDASC acompanharam a reunião. Na expectativa de mudanças por melhores condições, os funcionários das 2 empresas vieram de várias partes do estado. Daniel das Neves, coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa e Informações de Santa Catarina, disse que as classes buscam resultados efetivos. Ao longo do tempo, esse quadro funcional ele vem diminuindo e a gente está reivindicando justamente o contrário, que é o fortalecimento das empresas da agricultura. Melhor condição de trabalho, porque hoje um técnico está atendendo mais de um município, no caso da IPAGRE, condições de trabalho nas barreiras sanitárias, que é o que garante o único estado do Brasil livre de febre aftosa sem vacinação seria Santa Catarina, e é esses trabalhadores que garantem esse status. A audiência pública que debateu a situação da SIDASC e da IPAGRE foi proposta pelo deputado Dirceu Dresch, do PT, que está preocupado com a defasagem de funcionários nos 2 locais. O parlamentar quer o fortalecimento e a reestruturação das empresas. Nós estamos acompanhando esses últimos anos um enfraquecimento das empresas. Não há mais concurso público, ou se há uma contratação muito pequena, muitos municípios descobertos, então isto faz com que nós temos que fazer essa discussão e esse debate. Então nós propomos essa audiência pública junto com os servidores, junto com os trabalhadores da IPAGRE e da SIDASC, para a gente fazer essa discussão e buscar encaminhamentos. O governo do estado não concorda com as reivindicações apresentadas ao longo da audiência pública.
O secretário adjunto de Agricultura de Santa Catarina explicou que vem sendo feita a reposição dos funcionários, tanto na EPAGRE quanto na SIDASC. Foi feito um processo um plano de demissão voluntária incentivada, pela qual saíram trabalhadores que estavam em fase de aposentadoria e em substituição foram contratados novos funcionários adequados ao perfil das necessidades atuais da pesquisa, da extensão e da defesa agropecuária. Então é um processo continuado de renovação. Tanto é que foi feito um concurso público na SIDASC, agora no mês de março. A EPAGRE tem concursos ainda em aberto, que tem chamado trabalhadores novos e pretende fazer novos concursos. E nós estamos adequando as vagas de acordo com as necessidades atuais e futuras das empresas. Ao final dos debates, o deputado Dirceu Dresch sugeriu ações em busca do fortalecimento das duas empresas. Uma decisão política do Estado, de fato, não terceirizar os serviços como está sendo feito com a inspeção sanitária, né, tá passando para a iniciativa privada esse papel que é histórico da SIDASC, por exemplo, e fortalecer, contratar novos funcionários, repensar o papel da empresa, né, para atuar nessa perspectiva das novas áreas de desenvolvimento, das novas atividades econômicas e possam dar conta desses desafios que a agricultura familiar de Santa Catarina tem para contribuir com a produção de alimentos, tanto para o Brasil como para fora. A Comissão de Educação votou um requerimento que solicita a presença do secretário de Educação de Santa Catarina a uma reunião do colegiado. Os deputados querem esclarecer questões que vêm afetando alunos e professores. Os parlamentares estão preocupados com a mudança do horário das aulas noturnas do ensino médio no estado. Antes, as aulas começavam às 7 horas da noite, mas uma decisão da Secretaria de Educação antecipou o horário para as 6h30. A mudança tem provocado insatisfação, tanto em professores quanto em alunos, que não conseguem mais chegar no horário. Eu tenho dito o seguinte, o aluno trabalhador, ele está na sua empresa, na sua atividade laborativa até às 6h30 da tarde. Como é que esse aluno vai cursar o ensino médio estando na escola às 6h30? Então, das duas, uma, ou o Estado não quer que os alunos trabalhadores tenham direito à educação, ou o Estado não mediu as consequências desta medida. O Estado alega que não há como pagar o adicional noturno para o professor que ministra os 30 minutos finais das 10 às 10h30 da noite. Mas nós temos dito o seguinte, se não há prerrogativa legal, ela pode ter. Basta que o Executivo envie a esta casa projeto de lei concedendo o benefício de 30 minutos aos professores que ministram a última aula. O colegiado decidiu fazer um convite ao secretário de Educação de Santa Catarina, Eduardo Deschamps, para falar sobre esta e outras questões. A comissão quer saber quais são os critérios para a distribuição das aulas aos professores. Quer questionar o número de avaliações por aluno, que são 6 por bimestre, e também vai perguntar sobre uma gratificação que era dada aos professores da educação especial e foi retirada este mês. Ainda não há uma data prevista para a vinda do secretário ao parlamento, mas o colegiado quer urgência. E veja ainda hoje, a Assembleia Legislativa vai restaurar o prédio da Escola Antonieta de Barros e poderá utilizar a edificação pelo prazo de 30 anos. Os detalhes em instantes aqui no Notícias da Semana. A Assembleia Legislativa vai restaurar o prédio da Escola Antonieta de Barros, que fica no centro aqui de Florianópolis. E o parlamento poderá utilizar a edificação pelo prazo de 30 anos. O edifício histórico vai abrigar a escola do Legislativo Lício Mauro da Silveira. Alvo de pichações, vandalismos e abrigos para moradores de rua, o prédio da antiga Escola Estadual de Educação Básica Antonieta de Barros deve ganhar cara nova. De acordo com o Diário Oficial do Estado, a sessão com o parlamento tem validade de 30 anos. Além da Escola do Legislativo, o local vai abrigar o programa Antonieta de Barros. O projeto arquitetônico fica pronto na próxima sexta-feira, dia 28, e a licitação deve ser lançada em junho. O prazo de entrega do prédio ainda não tem data. Desde 2008 fechado, o imóvel tombado pelo patrimônio histórico abrigava 252 alunos das comunidades do maciço do Morro da Cruz no ensino fundamental.
O presidente da Assembleia, o deputado Silvio Drevik, do PP, explicou como foi realizado este acordo entre o Parlamento e a Secretaria de Educação, além de ressaltar a economia que a casa terá com este espaço. Uma vez que nós estamos pagando R$27 mil de aluguel por mês para manter a escola do Legislativo, e com isso nós vamos economizar esses recursos, que em 4 anos nós estamos falando aí de mais de R$1 bilhão, que vai ser uma economia não só para a Assembleia, mas para a população catarinense. Regras para aquisição de imóveis pelo Estado, o combate à apresentação de atestados falsos no serviço público e a eletrificação rural foram alguns dos destaques em plenário. A portaria do IBAMA, que proíbe a pesca de espécies consideradas em extinção, também foi debatida. Os pescadores questionam a medida e ameaçam parar a economia do município de Itajaí. As multas aplicadas pelo IBAMA em Santa Catarina aumentaram em 400% no início do ano. É que a portaria 445, conhecida como Lista Vermelha de Peixes, está em vigor desde janeiro e proíbe a pesca de uma série de espécies ameaçadas de extinção. Como as novas regras impostas pela portaria permitem autuar por unidade pescada e não por peso, só nos 3 primeiros meses do ano, os autos de infração superaram os R$7,5 milhões. Ao mesmo tempo, o IBAMA passou a contar com mais tecnologia para rastrear as embarcações, identificando grandes carregamentos. Em plenário, o deputado Maurício Scudilarque, do PR, abordou o tema. Ele participou de uma reunião em Itajaí com pescadores, representantes dos sindicatos do setor, IBAMA e Marinha, para debater a questão. Os pescadores ameaçavam fechar a Barra do Rio, porta de entrada e saída dos navios ao complexo portuário. As autoridades conseguiram pelo menos adiar a decisão. De acordo com o parlamentar, os pescadores vão aguardar o resultado de uma audiência em Brasília. Os pescadores, agindo dentro do que é permitido, estão pegando nas redes diversas espécies de peixe e depois tendo que jogar no mar algumas espécies. Então, eu entendo que ou delimita a área, estabelece outra forma de controle, que não através de como está nessa portaria. Isso tem causado revolta nos pescadores, que, além de tudo, reclamam da forma como têm sido abordados pelo IBAMA, com arma pesada, com intimidação, e na verdade ali são profissionais da pesca, trabalhadores, pessoas do bem. Outro problema abordado pelos parlamentares em plenário foi a eletrificação rural no estado. Muitas propriedades contam apenas com a rede monofásica de energia elétrica, que provoca perdas na produção. Os principais problemas são as quedas de energia, as redes sucateadas, os picos de energia elétrica e a demora na manutenção. O deputado Altair Silva, do Partido Progressista, que representa o oeste de Santa Catarina, ocupou a tribuna para lembrar que mais de 70 mil famílias esperam investimentos da Celesc na implantação da rede trifásica de energia. De acordo com o parlamentar, há necessidade de instalar mais de 40 mil quilômetros de rede de qualidade e, para isso, sugeriu o empenho da Assembleia Legislativa para tornar essa reivindicação dos agricultores familiares em realidade. Nós precisamos fazer esse investimento para que a agricultura possa crescer mais, gerar mais empregos no interior, consequentemente mais emprego na cidade e renda para Santa Catarina. É um investimento que ultrapassa os R$250 milhões, mas vale a pena porque Santa Catarina tem crescido muito na sua economia e a agricultura tem sido a atividade que mais resposta rápida tem dado para o desenvolvimento econômico. O deputado João Amin, do PP, subiu à tribuna para defender vários projetos de lei de autoria dele e pedir apoio dos demais parlamentares para a aprovação das matérias. Um dos projetos visa combater os altos índices de falsificação de atestados e laudos médicos em Santa Catarina. De maneira digital, o certificado vai ser dado digitalmente com a conveniência, com a fiscalização dos órgãos oficiais. O deputado defendeu também o projeto que estabelece regras para a aquisição e aluguel de imóveis pela administração pública estadual. Essa é uma ideia que veio pela mídia social ao nosso gabinete, do Christian,
um advogado, que a gente estabeleceu o parâmetro da lei do nepotismo. Ou seja, a pessoa que se elegeu a algum cargo ou tem algum cargo comissionado não vai poder ter aluguel ou venda de imóveis no estado de Santa Catarina. Por quê? Porque independente do período que essa pessoa tem um cargo, sido eleito ou não, ela poderia se beneficiar um parente, o marido, a esposa, e essa lei vai visar proibir esse tipo de benefício particular. Uma lei sancionada em janeiro em Santa Catarina determina a publicação de uma nova lista dos pacientes que estão à espera de atendimento no SUS. Essa lei deveria entrar em vigor no mês de maio, mas o governo do estado está com dificuldade de colocar em prática a publicação da lista. O impasse foi tema de uma audiência pública da Comissão de Saúde aqui da Casa. As informações com a repórter Denise Félix. Representando a Secretaria de Saúde de Santa Catarina, Karen Leopoldo explicou aos deputados que o governo do estado já trabalha com o Sistema de Informações dos Pacientes, o SISREG. O único problema é que o sistema não permite o acesso ao público. Apenas pode acessá-lo quem tiver usuário e senha. Esta questão precisa ser resolvida para que o estado consiga respeitar a lei. E só quem pode fazer esta alteração é o Ministério da Saúde. O estado já utiliza a ferramenta SISREG como ferramenta oficial de Santa Catarina para fazer a regulação do acesso, que a gestão da fila é um componente dentro desse processo todo. Então a ideia é quem estiver utilizando o SISREG não vai precisar se preocupar com a lei. O estado vai capturar a informação e vai publicizar de todos os municípios e tudo mais. Enquanto o Ministério da Saúde não altera o sistema usado em Santa Catarina, a ideia do governo é partir para uma solução temporária e usar outro sistema para a publicação da lista dos pacientes que aguardam na fila do SUS. Mas tudo isso demora e o prazo para que a lei entre em vigor é o mês de maio. Por isso, a Secretaria de Saúde quer estender o prazo para o segundo semestre. É um processo novo e a gente não consegue até metade de maio capacitar o estado inteiro. Então, por conta disso, a gente vem trabalhando com o Ministério Público, inclusive, no sentido de a gente estender, dilatar um pouquinho o prazo da lei para outubro, e aí com certeza a gente já vai estar publicizando 100% das filas cirúrgicas e de consultas, exames e procedimentos. A lei é de autoria do deputado Antônio Aguiar, do PMDB, que teve a intenção de dar mais transparência aos procedimentos do SUS. Com a publicação dessa lista, todo paciente terá acesso para saber em que lugar está na fila e quanto tempo levará para ser atendido. A audiência pública foi solicitada pelo deputado Fernando Coruja, do PMDB, que quer resolver o impasse e fazer o que precisa ser feito para que a lista seja colocada em prática. A ideia é de que possa ser implementada o mais rápido possível. Ver se eles alegam que não há tempo hábil, em maio, discutir eventualmente alguma alteração, mas nós entendemos que tem que ser feito o mais rápido possível, que é uma lei de extrema importância para o usuário do sistema de saúde em Santa Catarina. A educação escolar indígena foi tema de um seminário realizado no Auditório Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa. O evento faz parte da campanha Abril Indígena do Ministério Público Federal. Quem acompanhou foi a repórter Maria Helena Salles. Um grande número de representantes dos povos indígenas compareceu à abertura do seminário. Entre eles, lideranças e professores que atuam nas aldeias. Também participaram procuradores da República, secretários de Educação, representantes de universidades, de entidades da sociedade civil organizada e de diversos órgãos públicos ligados à educação escolar indígena. Este evento encerra a programação da campanha Abril Indígena, promovida em todo o país pelo Ministério Público Federal. Do final de março até agora, foram realizadas atividades em vários estados brasileiros para marcar o Dia do Índio, celebrado em 19 de abril, e também para discutir os problemas que afetam essas populações. Aqui, o principal objetivo foi debater a criação do cargo de professor indígena em Santa Catarina e nos outros estados do sul do Brasil. O procurador da República em Chapecó, Carlos Humberto Prola Júnior, foi um dos organizadores do seminário.
De acordo com ele, o governo catarinense mantém 32 escolas indígenas em aldeias do estado, que atendem 2.700 alunos. Mas dos 240 professores, apenas 4 são efetivos. Todos os outros são contratados em caráter temporário. A intenção é que estes debates motivem a criação dos cargos e a realização de concurso público específico para a função. A discussão que a gente quer iniciar com esse evento aqui da Assembleia Legislativa é justamente esse, né? Especialmente esse, na verdade. A criação do cargo específico de professor indígena, um cargo efetivo, a ser provido por concurso público, mas exclusivo de professores indígenas, né? Que vão atuar em escolas indígenas nas várias terras indígenas aqui do estado, das várias etnias, Xocleng, Guarani, Caigangue, no oeste de Santa Catarina, na região de Ibirama, na região do litoral. O presidente do Conselho Estadual dos Povos Indígenas e representante dos caciques Caingangue do oeste catarinense, Getúlio Narciso, considera histórica a realização deste debate. Para nós hoje representa então o início de uma nova batalha, né? E eu acredito que também a realização de um sonho dos professores indígenas em serem ouvidos, né? Serem ouvidos e saber, o Estado ficar sabendo o que a gente realmente quer. O seminário reuniu representantes de estados como Rondônia e Amazonas, que já contam com o cargo de professor indígena. Eles explicaram o processo de criação da carreira. A intenção do secretário de Estado da Educação, Eduardo Deschamps, é se inspirar nesses modelos para implementar mudanças na educação escolar indígena em Santa Catarina. A gente procura agora espelhar outros estados do país que já fizeram um trabalho de criação de uma legislação própria para a contratação dos professores indígenas, que viabiliza, inclusive, a realização de concurso para quadro efetivo, né? Então, a nossa ideia é poder fazer esse trabalho, acompanhar o seminário para que a gente possa melhorar essa atuação das escolas indígenas de Santa Catarina. A realização do seminário contou com o apoio do Ministério Público de Contas do Estado e da Assembleia Legislativa, através da Comissão de Educação, presidida pela deputada Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores. Tem uma série de legislações dentro do Plano Estadual de Educação que precisam ser consolidadas e efetivadas. Então, a comissão vai, inclusive, promover eventos, encontros, audiências com a Secretaria de Educação, no sentido de tirar aquilo que está na lei, né, do papel. Nós precisamos fazer com que a educação indígena seja respeitada, seja enxergada e tenha um trato, eu diria, profissional do ponto de vista do olhar do Estado. Nós precisamos ter profissionais, inclusive formados em educação indígena. E veja a seguir o projeto Conheça Mais a Biblioteca Pública de Santa Catarina, promovido pela Fundação Catarinense de Cultura, está de volta. Não saia daí, o Notícias da Semana volta já. Um jogo virtual estaria estimulando crianças e jovens a se automutilarem e a tirarem a própria vida. O Baleia Azul, como é chamado, é disputado pelas redes sociais e propõe ao jogador 50 desafios macabros. Acompanhe a reportagem de Deluana Bus. A Secretaria de Estado da Saúde emitiu uma nota de alerta falando sobre condutas a serem adotadas quando fossem identificados casos de autoagressão. Já a Secretaria da Educação disparou um comunicado para toda a rede estadual, com orientações aos pedagogos sobre como agir. Em ambos os casos, o problema era o mesmo, um jogo de internet chamado Baleia Azul. O jogo virtual Baleia Azul teria tido início na Rússia em 2015. De lá, através da internet, se espalhou pelo mundo, incluindo o Brasil. O game propõe ao jogador 50 desafios, que vão desde a automutilação até o suicídio. Os jogadores geralmente são crianças e adolescentes, que além de estarem mais suscetíveis à influência de terceiros, passam mais tempo nas redes sociais. Tudo começa de maneira mais leve, com tarefas como assistir a filmes de terror, ouvir músicas psicodélicas e desenhar uma baleia azul em um pedaço de papel. Com o passar dos dias, os desafios mudam. Os participantes chegam a ser desafiados a se pendurarem em lugares altos, a se automutilarem ou até a tirarem a própria vida. A suspeita de que jovens estariam realmente seguindo os desafios propostos fez com que diversos países emitissem sinais de alerta.
Na Secretaria de Estado da Educação, o alerta divulgado para mais de 1.000 escolas foi no sentido de como abordar o problema junto aos alunos e também identificar posturas que possam indicar que algum estudante esteja envolvido. Cabe aos gestores chamar as famílias, orientar as famílias quanto a procedimentos que elas podem observar dentro das suas casas. Adolescentes que ficam madrugada dentro hoje, utilizando o WhatsApp, utilizando a internet e redes sociais, virou algo banal, mas é preciso que a família saiba exatamente com quem estão falando. Quando uma criança entra numa rede social, um adolescente, é como se você largasse ele numa praça pública. E a escola, como ela, a partir da ciência, ela também trabalha toda a questão de cidadania. Então é extremamente importante que ela chegue na frente, fazendo a prevenção pela educação. Na saúde, o alerta foi disparado para todos os serviços do setor que atuam no estado. O objetivo é alertar os profissionais de saúde que no atendimento às pessoas que apresentem lesões, sintomas de envenenamento ou intoxicação, onde se perceba nesse acolhimento que houve uma intencionalidade, ou seja, não foi um acidente, que ela possa ser acolhida, atendida e encaminhada para acompanhamento em outros serviços. A gerente de agravos também reforçou que só no ano passado, mais de 500 crianças e jovens tentaram o suicídio em Santa Catarina. As questões de lesões autoprovocadas e tentativas de suicídio, elas não são um fenômeno novo, né? Agora, claro, com toda essa visibilidade que a imprensa tem dado, ela tem chamado mais atenção, mas eles já ocorriam. Com a onda gerada pelo Baleia Azul, aumentou o número de pessoas falando sobre suicídio. No Centro de Valorização da Vida, os voluntários identificaram, a partir do início de abril, um aumento no número de contatos pedindo informações e ajuda. Tanto os telefonemas quanto os acessos via internet mais do que duplicaram. Em muitos casos, eram adolescentes com sintomas depressivos e sentimentos suicidas. Falar em suicídio não é uma única causa, são várias causas, é uma situação complexa, mas há muita questão da solidão, da falta talvez de diálogo entre os pais, do problema da própria depressão, porque hoje está muito comum a questão da depressão nos jovens e nas crianças cada vez mais. São possíveis causas, principalmente a questão do afeto, a falta de afeto, a falta do carinho, a falta do diálogo. Isto pode levar uma criança a se sentir rejeitada. O médico Vinícius Prada, da Associação Catarinense de Psiquiatria, alerta para os principais sintomas dos jovens que estão com pensamentos suicidas. As crianças que acabam sendo atraídas para esse jogo são crianças que já estão enfrentando alguma dificuldade emocional. São crianças que podem estar enfrentando alguma doença mental e o mais importante é alertar que essa familiaridade com a série ou com o jogo pode ser um indicativo da existência de um transtorno que merece tratamento. Ele também indica o caminho a seguir. Mudança de comportamento, mudança de hábitos, a pessoa passa a ficar mais isolada, pode não ter mais tanto contato com a família ou com os amigos, querer ficar mais em casa, se mostrar mais irritável ou mais melancólica, mudanças no vestuário, mudanças no estilo de se arrumar para ir para a escola ou de não querer ir para a escola, são coisas que podem alertar os pais e a escola também. O projeto Conheça Mais a Biblioteca de Santa Catarina, promovido pela Fundação Catarinense de Cultura, está de volta. Pois é, o objetivo é levar ao público infanto-juvenil até a biblioteca, incentivar a garotada a ler. Veja os detalhes com a repórter Deluana Bus. A visita era especial. Durante quase 2 horas, crianças de uma escola da capital conheceram diferentes setores da Biblioteca Pública do Estado, no centro de Florianópolis. A experiência foi aprovada. Eu achei bem legal que tinha um andar sobre as coisas mais antigas e eu vi algumas coisas que a gente aprendeu sobre os africanos e aqui um lugar de crianças que eu achei também bem legal. Eu sou muito interessada nessa cultura antiga e também que eu gosto muito dessa parte de crianças, porque eu gosto muito de lá. A visitação faz parte do projeto Conheça Mais a Biblioteca Pública de Santa Catarina, promovido pela Fundação Catarinense de Cultura.
Desde que a iniciativa foi criada em 2015, quase 3.000 crianças já participaram das visitas. 90% das crianças que vêm à biblioteca através da escola, elas não conheciam a biblioteca pública. Então, na verdade, é um motivo a mais para incentivar a leitura. A biblioteca pública conta atualmente com um acervo de mais de 115 mil volumes. Através do projeto, é possível conhecer um pouco mais da história dessa que é a instituição cultural oficial mais antiga do estado de Santa Catarina. Durante as visitas, os alunos conversam com os funcionários da biblioteca e participam de contação de histórias. Também entram em contato com obras antigas que fazem parte do acervo e conhecem os diferentes setores da instituição, incluindo o de Braille, com obras voltadas para pessoas com deficiência visual. Uma experiência enriquecedora. Interessante saber como é que alguém entende isso daqui. Bem difícil entender. Eu achei bem legal porque eu nunca tinha conhecido o alfabeto Braille e nem como eu sabia como os deficientes conseguiam ver assim pela escrita Braille. O carinho das crianças pelo conhecimento e pelos livros pode ser observado no dia a dia da biblioteca. Segundo a administradora, o número de visitantes aumentou desde que o projeto foi implantado. O setor infanto-juvenil, ele mais do que dobrou o seu número de usuário cadastrado de 2015 até hoje. A gente cresceu um número assim bem expressivo, mais de 100% a gente teve de adesão. E é no setor de obras infantis que a presença das crianças ganha um brilho especial. São centenas de livros à disposição, o suficiente para agradar a todos, especialmente aqueles que têm um amor sem tamanho pela leitura. Eu acho que a criança realmente ela precisa ler para abrir mais o cérebro, essas coisas, e achei muito legal a biblioteca. E a edição de hoje termina com uma homenagem do Parlamento à imigração italiana no Brasil. A colônia Azambuja, no sul do estado, foi lembrada como uma das heranças mais importantes das famílias que vieram da Itália. As homenagens começaram com festa. A importância da imigração italiana em Santa Catarina foi lembrada pelo Parlamento em uma sessão especial. A colônia Azambuja, no sul catarinense, completa 140 anos. As famílias que deram início à comunidade italiana deixaram um legado marcante na história. As fortes manifestações culturais da Itália estão presentes até hoje em diversas regiões de Santa Catarina. Inicialmente, 291 pessoas em 92 famílias chegaram a um pequeno lugar, ainda terras de Tubarão, chamado Azambuja, a primeira colônia. E de lá, tudo isso que a gente tem hoje no sul foi construído. Então, para a gente, como presidente e que teve essa ideia de valorizar essa história, para que novas gerações possam fazer essa valorização, é muito gratificante. O cônsul-geral da Itália, em Curitiba, Enrico Mora, veio a Florianópolis participar da homenagem à colônia Azambuja. Ele foi recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Silvio Drevik, do PP. Nós ficamos muito gratos por os descendentes daqueles que vieram aqui desbravar o nosso estado e que hoje é um estado vencedor exatamente pelas migrações que nós tivemos, em especial a italiana, que tem dado uma grande contribuição para Santa Catarina. O prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, participou da homenagem representando todas as personalidades lembradas pelo parlamento. Orgulhoso, falou sobre a forte presença dos imigrantes italianos no sul de Santa Catarina. Me sinto muito feliz de estar, especialmente nesse momento, como prefeito da cidade de Tubarão, que foi por onde iniciou toda a imigração, toda a trajetória italiana no sul do estado. Eles vinham pelo Porto de Morrinhos, que hoje fica em território de Tubarão, que é o local onde nasceu Anita Garibaldi, e dali partiram rio acima, pelo poço do rio Tubarão, que foi onde nasceu a cidade de Tubarão, e desbravando, a partir de Azambuja, toda a colonização italiana no sul de Santa Catarina. Parlamentares também prestigiaram as homenagens. A colônia Azambuja foi o primeiro assentamento italiano no sul catarinense. A iniciativa de valorizar a herança deixada pelas famílias de imigrantes foi do deputado Cleiton Salvar, do PSB. Ele reconheceu a importância das raízes italianas em Santa Catarina. Olha a potência que nós temos hoje, que veio dessa descendência na economia, tecnologia, nas cidades que hoje representam o Sul, a maioria, todas elas descendência de italiano,
e hoje ela é referência em Santa Catarina, para o Brasil e para o exterior. Então, nada mais simples, singelo, do que prestar essa homenagem e, principalmente, homenagear as pessoas que se doam, as pessoas atuais, os familiares que se doam gratuitamente para manter essa cultura, essa tradição viva. Por hoje é só Notícias da Semana. Vai ficando por aqui. A gente volta semana que vem no mesmo horário. Até lá. Até.